E começamos mais um episódio da nossa temporada de episódios gravados. Hoje nós estamos com a escritora Juliana Saueia. Ela que é aqui de Santa Isabel também vai contar um pouquinho sobre a história dela e também sobre o livro. Foi lançado quando esse livro? Foi ano passado. O ano passado. Então, nos acompanhe, siga as redes sociais que está aqui na descrição. E se você tiver também interesse de comprar o livro, que é bem bacana, bem legal, acho que é importante a gente apoiar aí os escritores da nossa cidade, da nossa região. Tem o blog aqui escrito na descrição. Vai lá, deve ter várias outras situações também, fora o livro lá no blog. No blog nem tanto. Hoje em dia eu tô usando mais Instagram. Mais Instagram. E também segue ela nas redes sociais, que também tá o arroba dela aqui, que é Juliana... Não, blog... blog Além da Curva. Além da Curva. O nome do livro, inclusive, né? Isso. Prazer, Juliana, seja bem-vinda. Pode se apresentar. E a gente já começa com uma pergunta, né? Então, quem é a Juliana? Nossa, profundo. Bom, eu sou a Juliana Saueia, eu tenho atualmente 31 anos, sou escritora, autora do livro Além da Curva, que foi feito independente, totalmente por mim. Quase um bebezinho, assim. Uhum. Seu primeiro filho? É como se fosse, né? Porque você vai criando toda... Aquele relacionamento, Sim. Aquele amor, cuidado, né? Vai vendo o que fica melhor no livro, o que não fica, até esteticamente, tudo isso. Você leu quantas vezes já antes de publicar? Nossa Senhora! Eu já li tantas versões desse livro até ver o final dele, até ver o que encaixava mesmo. E quando você fala que é totalmente independente, você fez, além de ter escrito, você também fez a edição? Fiz. Tudo. Eu só não fiz a revisão, que aí, né, eu precisava de uma outra pessoa, mas foi uma colega também, a tia de um amigo meu que revisou pra mim. Que legal. Foi super legal, que foi a primeira pessoa que acabou lendo o livro. E te dando um feedback que também. Não tinha nenhuma noção do que se tratava. Porque eu tinha uma amiga, a Letícia, que inclusive ela tá aqui na introdução do livro, tudo. Que ela leu o livro, me ajudou, porque é difícil, né? Como que eu faço um livro do nada? Do nada, né? Você tem alguma formação, assim? Eu sou formada em Direito. Em Direito? Eu sou bacharel em Direito. Direito gosta de ler, né? O pessoal fala isso, né? Mas a gente dá sempre um jeitinho na faculdade. Às vezes aquele 6 é 10, tem aquela coisa toda. Uhum. Mas eu não gosto, nunca fui muito da área jurídica, nunca foi algo que eu quis. Eu sou atriz também, formada como atriz. Ah, que legal. E, sempre falando, né, quem é a Juliana é artista. Preciso me expor na arte, seja ela como for. Se tiver uma nova arte, eu quero aprender também, mesmo que eu não seja muito boa, porque acho que a arte tira um pouco da nossa ansiedade, Sim. da nossa agonia, dos nossos traumas também. Com certeza. E como que foi, assim, o pontapé, vamos dizer assim, para você, tipo, eu vou escrever um livro? Como que iniciou isso? Apesar de que a gente sabe, né, pelos bastidores, que você tem uma história que te impulsionou, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, né? Pode Porque ser. Falando com o escritor, a gente fica até meio... Fica tranquila. A gente fica até meio assim, para não usar o vocabulário errado, né? Porque escritor, ele tem ali uma manipulação, uma verbalização melhor do que nós... meros mortais. Mas eu gosto de falar, às vezes até saem umas palavras, uns palavrões, assim. Normal, então. Então, assim, a Juliana, como atriz, o que foi um impulso para, de repente, ela falar, não, vou escrever um livro? Então, na verdade, como você já sabe, né, que tem a história toda, Sim. Não foi uma história que eu inventei, é a minha história, na verdade. Mas, eu descobri na arte mesmo, escrevendo os meus sentimentos. Começou assim, no dia que minha mãe faleceu, eu precisava tirar aquele sentimento de dentro de mim de alguma forma. Eu liguei para Letícia, inclusive, essa minha amiga. O que é muito importante ter alguém, Sim, né? muito importante, porque era de madrugada e eu nem pensei, só liguei para ela me acolheu. E ela já sabia que eu não conseguia falar os meus sentimentos, eu nunca consegui expressar. Ela perguntava, mas o que está acontecendo? Coisas da faculdade, coisas, né, vida amorosa, essas coisas. Chegava lá, ia reclamar. Não sei, não consigo falar. E às vezes eu escrevia.
E ela sabia disso, ela falou, Ju, então escreve. Se você quiser me mandar depois o que você escreveu, se você quiser guardar. E ali eu escrevi o que eu estava sentindo, inclusive o texto está aqui de uma outra forma. Que eu, mais baseado no que você foi escrevendo. Naquele sentimento, no que eu escrevi na hora, porque daí você vai editando também, né? Arrumando tudo. Mas aí foi ao longo dos anos, muitas coisas acontecendo. Não só a morte da minha mãe, como a do meu pai. Ficar tendo que cuidar da minha irmã. Isso em 2012, a morte da minha mãe foi. E aconteceu em 2012. Então, assim, eu fui escrevendo várias coisas e não tinha pretensão de escrever um livro. Só que eu colocava no Facebook alguns textos. E aí os amigos ali liam tudo e sempre falavam, né? Eu me identifico com esse texto, por mais que eu não tenha passado por isso. É alguma coisa que me deu esse gatilho de me identificar com isso. E ia crescendo, né? Quando eu criei o blog mesmo... que dividi o blog. Que ano, mais ou menos? O blog foi depois da morte do meu pai, em 2017, mais ou menos ali. Mas para eu compartilhar tanto esses textos como as viagens também. Dar dicas, tudo, que aí também tem uma AdSense do Google, né? Que a gente vai impulsionando. Mas aí quando eu... Foi depois que eu já estava só eu e a minha irmã morando sozinhas, morando juntas, né? Mas só nós duas em São Paulo. Que daí, depois da morte do meu pai, eu fui pra lá, tudo. E aí, fazendo terapia, tudo. Eu falei, poxa... compartilhando no blog, no Instagram. Eu comecei a fazer vídeos no Instagram falando e as pessoas se identificando cada vez mais. Aí dá aquela forcinha de falar... Sim, tipo um apoio, né? Falar, poxa, acho que tá ajudando as pessoas também. Não é só a minha história. Tem uma força para ajudar algumas pessoas. Eu tô vendo que tem gente que tá vindo, não pelas viagens, mas por essa parte do luto, da depressão, saúde mental, autoconhecimento. E aí eu comecei a estruturar, pegar todos os textos que eu tinha e ver o que tava ali, o que servia, o que ligava. Mas aí eu não tinha o fim da história, né? Assim, pra finalizar o livro. Porque, como você mesma falou, né? Que você gosta de saber o fim do livro. Sim, primeiro. Pra ver se é interessante. E eu não tinha esse fim. Porque é a minha história, eu tô vivendo. Como que eu vou dar o fim disso, Exato. Né? Mas aí veio a pandemia e a pandemia trouxe questões para todo mundo, né? Acho que até, trouxe de coisas lá do passado, né? Veio à tona. Você vai revisitando, você vai olhando, você vai relembrando. Relembrando, mas ressignificando também. Legal. E aí teve um evento ali na pandemia, em casa mesmo, que é até o começo do livro, que eu começo pelo fim também, que é quando minha cama quebrou. Sabe aquele momento que você já tá por aqui, assim... De situações, emoções. Um monte de carga emocional. E aí uma coisinha acontece, no meu caso a cama quebrou e pronto, eu explodi. E aí veio tudo. E aí eu consegui, falei, agora é isso. Aí você pegou aquela emoção e impulsionou e falei, agora é o fim. Agora vamos lá que tem como finalizar isso. E aí foi assim que o livro surgiu, na terapia praticamente. Eu não posso, então, nem perguntar, na verdade, porque a gente vai dar um spoiler do livro, né? O que mais ou menos conta? O que você poderia, dar de engajamento para nós termos curiosidade para comprar o livro? É que, na verdade, a minha história, ela já é aqui em Santa Isabel, é bem conhecida, porque aconteceu, minha mãe era professora aqui, meu irmão também, ele era muito querido aqui na cidade, a minha avó bem conhecida. Então, assim, a minha família tinha umas... Já é um sobrenome de nome, né? Tinha aqui na cidade. Também cidade pequena, as pessoas, né, acabam todo mundo se conhecendo. Então, todo mundo sabe, mas é isso, todo mundo sabia o que aconteceu. Então, isso dá pra falar, porque tem jornal, tem tudo, assim, não tem muito... Que foi um acidente de carro, tava eu, minha mãe, o meu irmão, Gabriel, que tinha 7 anos, tinha síndrome de Down. Inclusive, a gente estava indo levar ele na fisioterapia, tudo, depois no shopping. E a minha avó. E aí, a gente sofreu um acidente, a gente estava indo para Mogi, voltamos do shopping, na volta, com os presentes de Natal no carro, tudo, aquela... Tava nesse clima, assim, natalino. Natal. Dia 20 de dezembro de 2011. Nossa, dia do meu aniversário. Sério? Dia 20 de dezembro. Nossa. Capricorniana. Sagitária ainda. Sagitária ainda. E aí, o carro capotou lá na estrada ali do Taboão. E os 3 faleceram e eu não, sem nada, assim.
E isso foi bem bizarro, né? Porque como que todo mundo morre e você fica? Isso deve ter mexido bastante Muito, com você, né? muito. Por muito tempo eu não entendia por que que eu fiquei. Sendo que minha mãe, ela tinha acabado... Ela fundou a PAI daqui de Santa Isabel. Ah, é? Então, ela não estava mais... Lecionando? Não, ela não estava mais à frente da PAI. Mas Certo. ela que fundou, ela tinha um carinho, ela sempre iria ajudar, tudo. Então, ela tinha um projeto de vida. Sim. O meu irmão tinha 7 anos e era a criança mais linda do mundo, mais incrível, fofa, todo mundo gostava. Ele passava ali na avenida e começava a abraçar pessoas estranhas, sabe? É uma criança, então... E a minha avó, por mais que ela fosse mais velha, tinha 77 anos, ela era cheia de vida. Ela pegava o carro dela, ia para outras cidades jogar bingo, viajava também. E eu, sei lá, eu me achava, né, a menos qualificada ali, por mais que eu tinha 19 anos na época, mas quem eu era perto dessas pessoas, sabe? Por que que eu tive que ficar tudo? Então veio muita Cobrança de você pra você muita também? culpa também, né? Culpa. Por que que eu não fui? Por que que eu não me machuquei? Por que que eu tive que estar aqui? Você tava com cinto? Eu era a única que tava com cinto. Então, isso também pegou muito, né? Uhum. Minha mãe, ela usava um negócio aqui pra afrouxar o cinto, sabe? Eu não lembro o nome do objeto. Tipo um negócio pra proteção, que às vezes fica roçando aqui? Não, é um que você puxa o cinto bastante, assim, e você coloca e ele trava aqui. Então, fica sei, largo, na verdade. sei. Não tá com cinto, né? Sim. E a minha avó nunca usou cinto na vida dela. O meu irmão Até tava... porque eu acho que as pessoas mais antigas não gostavam. Nossa, né? ela não conseguia. E ela deixava a gente não usar cinto também quando ela dirigia. Uhum. E o meu irmão tava na cadeirinha, né? Então... Mas aí foi o primeiro choque da vida, assim, né? Que eu luto... O livro fala muito sobre isso, inclusive, né? A minha luta com a vida. Porque eu comecei... Tem uma frase bem impactante já na capa, né? Posso Pode? virar aqui? É seu livro. Obrigada. Foram muitas mortes até encontrar a vida. Eu sei que, tipo, não tem comparação, assim, o que você viveu, mas essa frase, ela dá vários significados, né? Sim. Porque, às vezes, a gente vivo também meio que tá vivendo uma vida morta, né? Tipo, por conta de depressão ou por coisas de situações. Eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes a pessoa parece que ela não tá viva, né? Sim, com certeza. E às vezes, não sei, alguns impactos tem que vir, né? Ou a gente tem que sofrer alguma coisa, não sei explicar. Também não sou especialista nisso, né? Mas pra gente encontrar a vida. Eu sei que a sua perca é muito mais impactante, né? Porque você tá ali naquela situação e você se culpa, né? Acaba se condenando, né? Mas por quê? E se questionando muitas das vezes, né? Porque a gente não entende. Eu acredito que eu também não entenderia se eu tivesse, né, no seu lugar. E essa frase é muito forte, né? Tipo, Sim. não só para quem perde, mas para quem não tenha percas desse sentido, porque se a gente for reparar na vida, às vezes, será que a gente não tem que matar algumas coisas para poder viver, né? Com certeza. Inclusive, para mim, isso eu falo muito por metáforas também. Uhum. A minha forma de conseguir expressar o que eu sinto também é por metáforas. E as borboletas realmente são isso também, né? Essa coisa da vida, né? Da transformação. A né? lagarta, tem até um texto que fala um pouquinho, mais ou menos, sobre isso, né? Que é sobre a lagarta que ela precisa morrer do jeito que ela conhece. Ela se conhece naquele casulo. Sim. Ela acha que a vida é aquilo. Mas para ela se transformar na borboleta, tudo que ela conhecia tem que morrer. Para ela poder ressurgir dessa forma que a gente acha mais bonita, né? É uma maneira que eu nunca pensei, né? A gente sempre pensa na borboleta como uma transformação mesmo, né? Tipo a lagarta, mas não como morte, né? E uma verdade, morte, né? É uma morte. E quando eu comecei, né? Depois também veio a morte do meu pai. E aí eu fui lidando com muitas mortes físicas, né? De seres humanos morrendo e não tendo mais como acessá-los. Mas também muitas mortes de sonhos, né? Perdas, muitas perdas, assim. E aí eu fui entrando muito em contato com o luto. O luto de várias maneiras. E fui tentando me aprofundar mais sobre esse luto. E a gente vive lutos o tempo inteiro, né? Sim.
O primeiro luto que a gente vive é a morte da infância para a adolescência. Isso já é um luto, porque muda tudo dentro da gente. E a gente, às vezes, se rebela, a gente não sabe lidar com o nosso corpo que está mudando. Tudo isso são transformações. E a morte é uma transformação, Sim, né? Verdade. Então, todo mundo vive lutos, não tem como, né, a gente escapar disso. Enxergar esse luto, aceitar esse luto não é fácil, mas com certeza Conviver, ainda mais quando é uma pessoa também próxima, mãe, irmão, vó, que você convive, que você tá ali no dia a dia. Eu ainda, assim, perdi já meu vô, né? Tipo, por idade, vamos pensar assim, né? Que eu já tava numa certa idade. E uma tia, recentemente, assim, esse ano, né? E essa tia ela parece que até se despediu da gente, né? Tipo, porque ela veio aqui, ela veio na inauguração ainda do podcast. Aí passou um mês, mais ou menos, ela veio a falecer. E ela gravou vídeos, ela até chegou a postar no stories dela, tipo, com uma música, falando que me amava no fundo. E aí a gente, às vezes a gente, né, deixa de viver, né, com a pessoa, aproveitar algumas coisas que eu poderia ter aproveitado mais. Eu acho que minha perda mais recente e mais próxima foi ela, graças a Deus, por enquanto, né? Mas é uma coisa que a gente não consegue fugir também, né? não dá pra gente precaver, né, disso. Como que... Uma hora vai acontecer, né? Se não for a gente, Sim. vai ser alguém. Eu acho que isso que me moldou muito é lidar com a brevidade da vida. A vida é breve. E isso me assustou muito também durante muitos anos. Porque eu vi 3 pessoas... Minha avó, ela morou com a gente muito tempo em casa. Ela morava aqui em Santa Isabel. Então, ela era uma mãezona para mim também. Eu sinto muito a falta dela. Uhum. Inclusive, uma das pessoas assim, que eu mais me identifico até hoje. Então, perdi 3 pessoas. Depois perdi meu pai. Depois eu e a minha irmã querendo toda hora tentativas de suicídio. Então, assim, eu tava lidando com essa linha, né? De que a vida é um sopro. Sim. Daqui a pouco ela acaba. E eu comecei a me assustar muito e até eu brigar com a vida, né? Brigar com a vida, brigar com a morte. Aí tem essa metáfora, né? Da vida e da morte como personas que estão aqui, estão me culpando, estão me maltratando. E eu sou a vítima disso tudo. E isso tudo tá no livro. Tá tudo no livro. Só que daí o livro, assim, ele é muito... Ele tem umas partes muito poéticas e ele tem umas partes muito cruas. Porque pra mim é muito importante não só romantizar tudo isso, né? Uhum. Ter cuidado, porque são assuntos muito difíceis, muito delicados de se falar. Porque é o sentimento de uma pessoa. Não é porque eu sentia dessa forma que todo mundo vai sentir. Sim, com certeza. Né? E também eu friso muito isso também, que não é porque... foi um acidente, 3 pessoas morreram de uma vez, que é muito grande. Porque o que é grande é o que você sente, é como você vai lidar com aquilo. Então, a minha dor não é maior que a de ninguém, o que eu vivi não pode ser maior ou menor. É o que você vive, o que você está passando na sua vida e como você sente aquilo. Isso é muito importante. Desculpa. E eu precisava também colocar essa parte crua, de uma forma, às vezes, até agressiva, porque era como eu sentia isso também. Uhum. Porque o luto, ele é muito agressivo. O que mais predominou durante todos esses 10 anos, assim, de luto muito vivo dentro de mim ainda, foi a raiva. Você sente raiva por tudo. Raiva, mas do quê? Da vida? Eu sentia raiva por tudo. Às vezes até inexplicável. Eu fiquei muito agressiva durante muito tempo. Eu achava que todo mundo estava contra mim. Aí eu ficava com raiva de viver, eu não queria viver. Eu ficava com raiva também de morrer, porque, sabe, a morte, de uma forma ou outra, a morte não me quis, sabe? Ela levou todos eles e não me quis. Eu ficava com raiva de ter que lidar com as coisas que eu tive que lidar a partir daquele momento, porque eu tinha outros planos para minha vida quando meu pai estava vivo. E, querendo ou não, ele morreu, ficamos eu e a minha irmã tinha 13 anos. Eu nem pensei na hora e hoje eu consigo ver de uma outra forma, mas naquele momento eu tinha outros planos para minha vida, que não era ficar dentro de casa e cuidar de uma casa, cuidar de uma adolescente, ficar em Santa Isabel, não eram meus planos ali. Ou até mesmo depois a gente foi para São Paulo, mas também não era. Como que eu tive que
lidar com tudo isso, com a morte de um sonho que eu tinha também naquele momento, da minha vida, do meu eu, e ter que me doar toda para uma pessoa que eu não tinha planejamento disso. Eu não era mãe dela, eu não estava planejando ser mãe, eu não estava planejando ser dona de casa. Então, é muito comum a gente encontrar nas pessoas enlutadas a raiva. Até, assim, de colocar essa raiva, focar ela em alguma atividade também. Às vezes, eu tinha muito futebol durante a época da minha mãe, como o lugar onde eu extravasava a minha raiva. Você jogava? Não, eu assistia. Era muito torcedor, então eu brigava com todo mundo. Eu tinha, sabe? Hoje eu gosto, mas é diferente. Tem gente que às vezes vai fazer alguma luta, extravasa na comida. Eu também extravasei muito na comida, depois quando eu comecei a cuidar da minha irmã. Porque ficou toda essa situação. A gente tem o costume de descontar em algo, né? Sim, porque a gente precisa tirar. Se a gente não tira na terapia, que seria o lugar ideal, assim, pra gente poder conversar, se autoconhecer, a gente vai tirar de outra forma. Sim. Às vezes vai ficar arisco com as pessoas, parece que é do nada. Mas às vezes faz os dois também. Você faz terapia? Eu faço, mas por muito tempo não. Por algum tempo não? Eu comecei só depois... Então, eu comecei a cuidar da minha irmã em 2016. E eu foquei todo nela. A terapia dela, o psiquiatra dela. E aí depois, acho que em 2017, 2018, eu comecei a minha terapia. Mas desde que minha mãe faleceu em 2012, eu ainda nunca tinha feito. E aí você vai mascarando. Eu ia mascarando demais. Mas mesmo na terapia, eu ainda... Nossa, o quanto eu comia... A gente ainda desconta, né? Nossa, foi bem... bem pesado, assim. Uma hora você se olhar no espelho e falar... Caramba, o que eu fiz comigo, sabe? Como é que eu cheguei aqui? E o livro, você acha que, tipo, também te ajudou a descarregar essas emoções? Totalmente. Você indicaria para outras pessoas, de repente? Não escrever um livro, mas escrever escrita, as emoções, assim. A escrita terapêutica, que a gente chama, inclusive. É muito bom. Você poder... Porque você se escuta. Pelo menos para mim, muitas vezes eu escrevia... Tem muitos textos que eu não coloquei no livro, que eu nunca postei em lugar nenhum, porque eram muito para mim também. E textos que eu escrevia, assim, parecia que eu estava num transe até, de tanto sentimento que estava vindo, e eu precisava botar para fora aquilo. E aí, a hora que eu parava, eu começava a ler aquele texto, eu falava, caramba, é isso que eu tô sentindo, é isso que eu tô passando. Coisa que só quando estava dentro de mim, eu não conseguia entender. E aí eu visualizo, como se você olhasse pelo buraquinho da fechadura. De fora, né? Você tá observando uma terceira ali. Pessoa. Sim. Então, assim, a arte, ela... Escrever ou pintar, desenhar... Qualquer tipo de arte, eu acho que ajuda muito a gente a lidar com as emoções. Eu acredito que também. E você continuou com o seu trabalho como atriz? Ou você mais focou mesmo na sua família? O cuidado da sua família? Eu diminui bastante mesmo. Os 5 anos que eu fiquei em São Paulo, eu acho que eu fiz 3 peças apenas. Acho que foram isso, 3 ou 4 peças. Porque lidar com uma adolescente com um potencial suicida, depressiva e mais um monte de Ela tinha sintomas. Quantos anos quando você teve o acidente? O acidente ela tinha 9. Quando meu pai faleceu, ela tinha 13. Foi muito perto até, né? Foi. E bem traumático também, porque meu pai também foi meio que do nada, assim. E esse lidar, essa nossa relação, para mim, é a parte mais importante do livro, inclusive, assim. Do enxergar a minha irmã como um ser humano que não sou eu. Eu sinto as mesmas coisas. Às vezes a gente quer cobrar das pessoas como a gente é ou como a gente faz, né? Com a mesma velocidade, às vezes, Sim. Né? E nem todo mundo é igual, né? Não é. Cada um tem seu tempo, cada um sente de uma forma. A gente sente a mesma coisa. Raiva é raiva, amor é amor, sei lá, inveja é inveja. Mas o que te trouxe isso, o como você vai lidar com isso, ou é só a intensidade, o tempo, né? Sim, também. O quanto você vai precisar para digerir aquilo, para poder ressignificar ou não. Os gatilhos que fora de casa ou dentro de casa também vão te gerar esse sentimento, é seu, que é a sua bagagem. Sim. A gente passou pelas mesmas coisas, assim, colocando cruamente.
Nós perdemos as mesmas pessoas, nós tivemos que lidar uma com a outra, nós éramos um pouco estranhas uma para outra, porque eu não ficava em casa. Então, lidar assim é a mesma coisa, só que eu tinha uma idade, ela tinha outra, ela tinha depressão muito profunda, eu ainda naquela época não tinha, desenvolvi, infelizmente, né? No decorrer? É difícil a gente ficar imune. É muito difícil a gente lidar com alguém de uma forma tão intensa, dessa forma. Aí não vou dar spoiler assim, né? Mas teve momentos muito difíceis de eu chegar e ver minha irmã tentando se matar. Então, isso vai absorvendo. E aí eu já tinha que cuidar dela, eu já não sabia cuidar da casa, cuidar dela, fazer as coisas todas. Uma responsabilidade muito do nada, né? Foi do nada. Foi como você falou, né? Você não estava projetando ser mãe. E, de repente, você virou uma mãe, né? De uma adolescente ainda, que adolescentes são difíceis. Já são difíceis por natureza. E aí, você se vê ainda num quadro de muita responsabilidade. Porque a gente acaba se sentindo responsável pela vida Totalmente. do outro, né? Era mais uma situação assim, né? E aí, imagina se acontecesse alguma coisa, eu acredito que você pensava assim, né? Não, todo dia. Eu não dormia. Tinha noites que eu acordava, via o sol nascer, porque eu tinha que ficar preocupada, alerta. Por que tá tendo barulho no quarto dela? Por que não tá tendo barulho? O que tá acontecendo ali? Eu abria a porta do quarto dela toda hora. Ela ia pra escola, eu tinha que avisar na escola, eu não podia deixar ela ficar sozinha em momento nenhum. Era assim, um medo... até de um fracasso, né? De você se sentir fracassado. Por que eu não vou dar conta disso? Se a vida colocou isso. Era mais uma raiva, né? Sim. Colocou isso na minha frente, no meu caminho. Então, eu tenho que lidar. Mas eu não sabia. E só quando eu comecei a terapia, depois de um bom tempo de terapia, que eu comecei a enxergar de outra forma. Sim. A olhar para isso com mais carinho também. E hoje melhorou? Assim, se você fosse colocar numa linha do tempo, tudo que você passou, que não foi fácil. Eu sei que também, de repente, nós como seres humanos, nós nos cobramos demais, né? Em tudo, né? Imagina numa situação igual a sua. Acho que a cobrança é ao cubo, não sei. Melhorou? Você acha que tipo, você tem mais resistência? Dá para sobreviver mais? Olha... Porque você mesmo disse, né? Porque nem a morte me quis. Mas eu tenho até hoje, assim... Eu acho que eu consigo trabalhar essas questões melhor. Eu consigo me enxergar melhor. Eu consigo olhar e falar, é isso. Mas, às vezes, eu não quero olhar também. Às vezes, sabe? Às vezes, tudo que eu queria era entrar no colo de alguém e ficar ali e falar, cuida de tudo pra mim. Mas não dá. Eu acho que eu me fortaleci sim, amadureci muito, porque eu era outra pessoa. Gosto muito de quem eu sou hoje, sei que é por conta de tudo isso. É aquele negócio, não quero romantizar, falar, a gente passou, mas foi muito bom, porque hoje... Não foi bom. Não foi bom. Caramba, pelo amor de Deus, se eu pudesse, eu não viveria nada disso. Não deseja pra ninguém. Nunca, nunca. Mas... por conta de tudo que aconteceu, sim, eu me tornei uma mulher que hoje eu gosto muito de quem eu sou. Tenho admiração às vezes, mas também me trouxe muitas inseguranças. É esse negócio de, meus pais foram embora, minha irmã queria ir embora, a vida parece que está me chutando daqui, mas a morte também não me quis. O momento de me levar, ela não me deixou ir. Então, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Todas as minhas relações, eu tenho muita insegurança nas minhas relações por conta disso, de achar que todo mundo vai me deixar, todo mundo vai embora. Então, não quero, às vezes é difícil. De novo. Sim, porque a morte está aqui, né? Não tem como a gente falar, não tem como eu saber quando que eu vou embora, quando que alguém vai embora. Mas e hoje, desculpa a pergunta, você consegue se relacionar com alguém? Você tem algum relacionamento? Não tenho relacionamento, mas, então, agora... do ano passado pra cá, parece que assim, escrever esse livro também foi uma libertação, sabe? Porque eu passei 5, 6 anos da minha vida sem me relacionar com ninguém, sem ter vontade de sair, assim. Eu não tinha vontade. Falta. A minha única... Porque como que eu ia sair de casa? Como que eu ia... Os momentos que eu tinha pra sair de casa eram as viagens, que aí eu queria fazer alguma coisa sozinha também. Isso também é muito importante...
Porque foi como eu falei pra você, né, nos bastidores. Como que é essa experiência, assim, de sair, viajar sozinha, sem você conhecer ninguém? Como que é a sua, como se fala, a sua interação com pessoas desconhecidas nesses momentos? É libertador. Pra mim, é libertador. Você fica na sua, não fala com ninguém, ou você faz amizades? Eu acho que pra mim é muito mais fácil fazer amizades com desconhecidos. Porque eu sei que é passageiro. Pra mim é muito simples. Você já vai vou com a ali- arte do desapego, né? É, bem isso. Eu tô aqui, que nem eu fui pra Paraíba. Vou lá, é que a Paraíba eu fui pra casa de uma amiga. Fui pro Pará. Aí, tô lá, eu tô aqui nesse momento, vivendo um momento, e não tenho que me apegar a nada, porque as pessoas que eu conheci hoje estão indo embora amanhã. Tá passando, porque eu fico em hostel também, que também é mais fácil de fazer amizade e Sim. tudo. Mas, assim, conheci hoje, vamos fazer um passeio? Vamos. Tá todo mundo, muita gente sozinha também, ou às vezes conhece um grupo e vai junto. Mas é isso, é hoje. A gente tem o hoje e acabou. Amanhã, Sem cada um vai muitas pro seu rumo. explicações, Sim. mas viver um momento. Não tem que falar muito de mim, a gente vive aquilo, é muito bom, é muito gostoso. Mas amanhã eu sei que tá todo mundo indo pro seu rumo, uns indo para outras cidades, viajar mais, outros voltando para casa, outros vão continuar ali e eu que vou. Então, para mim, era muito libertador isso, porque eu não tinha que ter amarras com ninguém, não tinha que me apegar a nada. Eu tinha que viver o momento. E para mim, e a gente sabe, né? Nós somos adultas, não sei o quê. A gente sabe que a vida não é só viver o momento. Sim. A gente tem nossos planejamentos, a gente tem que ter uma estrutura. Na verdade, nos ensinaram a ter esse Sim, ciclo, mas né? é bom, a gente precisa, né, Sim. pra vida, assim, vou ter um A podcast. gente, a gente gosta também, né? De se Aham. apegar. Até quando algum ciclo se rompe, a gente tem É difícil. É difícil, a gente É. sofre. Quando você é mais apegada que nem eu, me apego fácil. Então, pode até ter tido uma situação ruim ali que ocasionou aquela quebra do ciclo e tal, né? Ou uma questão inesperada, né? Repentina. Mas eu sofro, entendeu? Aham. Posso não demonstrar, mas eu sofro, é Você ruim. fica remoendo. Eu fico me cobrando às vezes. Nossa, será que foi por causa de mim? Será que eu sou ruim? Será que eu não sou legal? A gente né? fica colocando, né, todos os Obstáculos, empecilhos. Mas eu acho que eu tinha muita visão de que a vida é hoje. Eu tinha essa visão. Porque hoje meu pai tava aqui, tá aqui. Na hora do almoço já não tá mais. Aham. Então, assim, bugou a minha mente mesmo. De tipo, o que eu faço? Eu vivo como se não houvesse amanhã? Ou eu sonho, eu planejo? Eu não tava conseguindo sonhar. Eu não tinha sonhos, eu não tinha ambições, eu não tinha vontade. Então, eu não queria sair. Eu não queria conhecer pessoas. Eu já não queria nem ver as pessoas que eu já conhecia. Tava muito difícil. Aí, quando eu voltei pra E cá... as pessoas que você conheciam, elas tentaram se aproximar e você, de repente, deu um gelo nelas nesse período? Algumas sim. Algumas sim? Porque sempre tem, né? Aquelas que entendem mais, aquelas que não entendem. Aham. Mas eu acho que... Por eu escrever muito e postar nas redes sociais, que era a única coisa que eu fazia, né? Postar nas redes sociais, eu não falava para as pessoas como eu me sentia. Eu escrevi um texto ali, Postava. postava. Quem te conhecia já... Então, acho que elas acabavam se sensibilizando também. Mas muita gente acabava não entendendo. Poxa, você é nova, você tem que sair, tem que fazer as coisas. Mas eu não tinha vontade. Tudo que eu queria... Se a minha irmã estava num dia bom... Era um dia bom pra mim. Se ela tava num dia ruim, era um dia ruim pra mim. E se tava um dia bom, eu quero descansar. Porque nos outros dias é uma batalha. Sim. É toda hora uma guerra que eu tenho que, sabe, tá acordada, não posso dormir. Tenho que ficar, quando ela tá nas crises dela, tenho que segurar ela mesmo, fisicamente. Então, os dias bons eram os dias que eu queria descansar, que eu precisava descansar. Não tinha muito como... E hoje você voltou a morar aqui em São Isabel? Nós voltamos depois da pandemia. Em 2021 a gente voltou. Depois da pandemia não, né? Ainda tava a pandemia. Aham. Mas em 2021 a gente voltou. E isso trouxe alguns sentimentos? Tipo, fez você reviver alguns sentimentos? Pra mim, não. Não? Eu nunca fui muito apegada, assim, com casa, com roupa, objeto, essas coisas, assim. Aham. Pra mim sempre foi muito fácil. Inclusive, quando morriam, eu ia doando as coisas, assim. Se serve, se não serve, tá tranquilo. Aham. Eu sempre fui assim.
Mas foi bom ter voltado para cá, assim, porque foi um respiro também, de estar em casa, depois de ficar um tempão de quarentena também no apartamento. Sim. Foi um outro respiro. E aí eu pude finalizar o meu livro também. Foi aqui que eu consegui finalizar mesmo, assim, o livro físico, né? Já tinha finalizado... Com a quebra da cama. Com a quebra da cama em São Paulo, né? Ah, foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Aí você foi em 2020, você tomou a decisão nesse momento. Daí eu já consegui, assim... estruturar tudo, lá no apartamento mesmo já estava tudo estruturado. Uhum. Mas aí fazer o livro acontecer mesmo, né? Diagramação, capa, todas essas coisas, eu consegui fazer aqui. Aí eu voltei a atuar também, fiz a Paixão de Cristo. Ah, você fez com o pessoal Fiz em 2022 você e foi 2023. Quem? 2022 eu fui Cláudia e esse ano aqui eu fui Maria. Ah, que legal. Foi bem legal. Foi intenso também fazer Maria, porque a Maria, emoções... ela aparece muito também, né? A emoção daquela mãe, né? Sim. Foi bem interessante, assim, o processo. Aí também fiz uma outra peça com o Walter, um colega meu aqui em Santa Isabel também, o Entre Quatro Paredes. A gente está pensando em voltar também com ela. E tem esses espaços, assim, aqui em relação à questão cultural, a questão em Santa Isabel, assim, né? Você que está nesse meio artístico, não sei se você consegue me responder. Tem um incentivo para vocês? Tem algum espaço? Algumas situações que você pode chamar a gente para ir, de repente a gente ir lá assistir, apoiar, comprar o ingresso. Existe uma situação assim aqui? Se existe, eu não sei. Desconhecidas da terra. Não, assim, tem que nem o Entre Quatro Paredes a gente fez pela Lei Aldir Blanc, né? Que foi incentivo do governo. Certo. E tá para sair agora a Lei Paulo Gustavo também, né? Que espero que saia. Não sei como que tá isso, mas acho que vai sair. Mas um espaço, por exemplo, uma aula, uma turma, uma companhia... O incentivo do governo, do município, né? Não existe. Tem, assim, algumas pessoas aqui da cidade que têm esse projeto, tudo, mas ainda não viabilizou também. Não tem nada concreto. Uhum. A gente não para poder, por exemplo, ter um teatro para convidar as pessoas, ou que até seria mesmo, bacana, né? Seria muito legal, ou fazer gratuitamente pela prefeitura, né? Sim. Ou então cobrar o ingresso, tudo, mas não tem. O que a gente até pensa às vezes em fazer é fazer por conta, mas é tão difícil Sim. que às vezes vai desanimando também. Falta o apoio, né? Falta um apoio muito grande, assim, não só para o teatro, mas assim para os escritores, para os desenhistas, músicos. Sim. Acho que para toda essa categoria da arte, né? Aqui tá na falha. Assistência cultural, eu acho que assim, né? Secretaria da Cultura de Santa Isabel, vamos ter um olhar mais, né? Pelos nossos artistas da cidade. Você é nascida aqui, né? Sou. E qual seria o conselho que você... Não sei se existe um conselho, porque como você falou, né, também, né? Cada um tem uma forma de sentir o luto, né? Sentir, até mesmo extravasar isso de si, né? Mas qual seria o conselho, de repente, para alguém que está vivendo algo parecido em relação ao luto? O que te ajudou? Não sei se, de repente... alguém pode usar isso também ajudar ela, entendeu? Por isso que a gente pergunta. Eu sei que é meio delicado, né? Sim, mas é delicado. Às vezes eu tenho até um receio, dependendo do que eu vou falar, porque pode ser um gatilho, a gente não sabe da dor da pessoa, Sim. pode ser um gatilho. A coisa, assim, óbvia que eu falaria, primeiramente, seria buscar ajuda. A gente não consegue sem o outro. Seja um amigo, um familiar. É muito bom a gente ter... não é muito bom, a gente necessita desse apoio. A coletividade, sabe? A gente vive em sociedade, a gente não é nada sozinho. A gente nem tá aqui, eu não acredito que a gente tá aqui para ser sozinho. Então, a gente tem uma rede de apoio, seja... onde for, num grupo, às vezes de igreja também as pessoas gostam, vão, ou então às vezes você está fazendo um curso de teatro. Os meus amigos do teatro foram também uma comunidade muito importante para mim.
Na música também eu encontrei uma galera muito boa. Você canta também? Não, eu só gosto de shows. E eu gosto de, às vezes, eu ia numa banda chamada Brasa, que pouquíssimas pessoas dos meus amigos conheciam, então eu fiz muita amizade indo em show sozinha. E aí foi também legal essa questão. Você é a moça do sozinha. Não tem com quem ir, eu não vou deixar de ir, não. Não, tá certo. Isso que eu ia perguntar, como você consegue, tipo, ir pra um show sozinha? Mas Mas você faz amizade lá? Gente. Fiz muitas amizades. Nossa, uma galera. Sim, bem então, grande. Essa parte da comunicação em você, eu acho que por ser atriz também é fácil, né? Mais ou menos, Mais ou assim. menos. Porque eu penso, né? Tipo, eu sou super tímida. Que tem gente que chega num ambiente, já chega, oi, já se apresenta. Eu não sou tão assim, não. Eu não sou assim também, não. Eu vou tem no meu gente que já quietinho. me julga até, né? Tipo, antes de conhecer. Claro que quando alguém vem conversar comigo, eu converso, nem paro de falar também, né? Tipo, Mas acho que às vezes é o quê? Mas eu chego no lugar, na minha, me cumprimentou, cumprimento, não me cumprimentou. fico Ela na é minha. metida? Alguma coisa assim? Eu acho que às vezes as pessoas acham que... Pode ser. Confunde, né? confunde Timidez. como ou... timidez com, sei lá, vergonha. Eu sou bem assim. Pode ser. Tchau. Não, eu aprendi também, fazendo todas essas coisas sozinha, eu aprendi a ser mais aberta. Mas é isso, quando a gente tá sozinho, a gente tem uma postura diferente. Porque se a gente sai aqui, os três, e vai viajar, Certo. tá lá num barzinho, numa cidade X, A gente já tá aqui fechado entre a gente, conversando. verdade. Às vezes você olha pro lado, não sei o que, mas você já tá ali com o seu grupo. Quando você tá sozinha, Você tem a que sua montar um postura grupo. tá assim, aberta. Então as pessoas também têm mais As pessoas chegam e você... Sim, porque eu tenho muita timidez de chegar pra conversar com as pessoas. Mas aí que a gente usa algumas táticas, né? O hostel mesmo, ficar em quarto compartilhado, porque daí vai acontecendo naturalmente. Sim. Você nem pensa muito. Alguém pergunta alguma informação ali, você tá dormindo nessa cama? Tô. De onde você é? Já começa e já faz uma desenrola. amizade. É Jeremias. Aí você... Pente. Ou você vai fazer um passeio também, você faz um passeio. Ou você pergunta, qual passeio você Ou indicaria? pede pra alguém tirar uma foto sua, aí a pessoa já pergunta alguma coisa, você já entra no meio ali da galera. Aí quando vê, Já fez amizade. Então, e a internet também ajuda bastante. Dá pra também meio que combinar algo, né? Sim, você posta às vezes uma rede social, tô indo sozinha pra tal lugar. Se alguém tiver aí, eu conhecer alguém, já aconteceu várias vezes. Das De pessoas encontrar pessoas pela internet. Que legal. É bem... eu gosto, assim, dessa interação. É uma adrenalina também. É uma né? adrenalina, é gostoso. Você não sabe o que você vai encontrar. Eu acho que vira um vício. Vira, pra mim é. Eu tô lembro- morrendo. Desde da pandemia eu não viajei mais sozinha. Faz um tempo Tô que morrendo de eu não. vontade. Faz um tempo que eu não faço terapia, mas no ano passado eu tava fazendo terapia. E uma vez a minha terapeuta indicou, vai numa padaria sozinha. É importante. Tenha um momento só seu. Até hoje eu não fui, você acredita? Nossa, até a padaria dá pra fazer. Não, eu acho Comprar um que seria pão. pra mim seria um passo meio, porque assim, eu não gosto, o Jeremias aqui, que é da produção, ele convive comigo direto, às vezes eu até insisto assim, fica aqui, sabe? Pra ter alguém pra Pra conversar. ter uma energia aqui do lado Porque também. senão eu inverno, aí eu inverno, quero só dormir, entendeu? Sim. Mas, por exemplo, na rua, assim, eu me sinto constrangida, né? Se, tipo, eu achar que as pessoas parecem. Às vezes nem tá, mas parece Não, que as pessoas estão me olhando. As pessoas. Tô É muito sozinha, louco. As aí- pessoas são preocupadas com elas mesmas. Eu adoro. Quando eu passo na rua, eu vejo todo mundo assim, ó. Beijo, gato. Mas assim, você sente. É uma. É um desapego. Não, e assim. É uma experiência muito doida você sentar num restaurante sozinha pra comer. Eu me senti a gringa, tipo... Nossa, Tô todo aqui mundo. mesmo. Aí o pessoal olha. Aí O eles pessoal olham, sempre né? pensa que você tá esperando alguém te deu um bolo. Ou, nossa, coitada, ela tá lá Tadinha. sozinha. Coitada, meu amor, eu tô aqui na minha, sabe? Curtindo a minha comida, sem ninguém minha mexendo o paz. saco. Eu vou até fazer um compromisso com você. Eu vou, nessa semana ainda, tomar um café sozinha. Nem que seja um Vai, café. senta, nem que seja ali no balcão, que daí já é uma. Não precisa sentar, assim, Sim. sabe? Vai no balcão, que já é uma coisa que as pessoas saem rapidinho, assim. Sozinho você vai ficar porque o celular você não larga. É, Não, também mas tem o isso, ideal né? O é- celular é uma ferramenta que a gente. Tá ali online. Mas eu acho que seria ideal um pouco se desligar, né? Esses dias eu
eu fiz um desafio comigo. Qual foi? Eu postei lá, quero ficar 4 horas sem o celular. Foi difícil, mulher, difícil, porque você tá toda hora... Nossa, tipo, é muito fácil a gente se perder no celular. toda hora, e era um final de semana, tal. Foi difícil, às vezes eu dava uma olhada nele, ele olhava pra mim. Tá me chamando. Aí vibrava, assim, uma notificação, tá? Mas E olha, eu 4 horas. Consegui. Aí eu voltei, aí parece que renasceu. Nossa, a gente é muito apegado, né? Eu acho que a gente se apega a muitas coisas, né? Mas é importante isso que você faz. Eu acho que é bem interessante. Eu só tenho, assim, um cuidado com isso, porque a gente, às vezes, ouve muito, e principalmente na pandemia, eu ouvia muitas pessoas falando, ai, vou dar uma escapadinha pra praia, porque eu tô depressiva, e eu preciso curar, preciso me libertar disso. E viajar é muito bom, viajar é uma coisa maravilhosa, e que eu não recomendo, se você tá com depressão, você ir viajar por conta disso. Vai viajar porque você quer conhecer o lugar, porque é gostoso, porque você vai se sentir porque bem. senão você vai ficar depressivo lá no Sim, lugar. Onde quantas que teria que ser vezes maravilhoso, eu já tive pensamentos, assim, suicidas, viajando em lugares lindos. Porque não é o lugar que vai mudar a gente. É a gente, como a gente tá. Às vezes você vai pegar uma estrada longa de ônibus ou uma rota de avião que demora, às vezes o avião atrasa, sei lá. Ou, sei lá, você tá lá sentado olhando o mar, mas você tá com você. Não tem como você te tirar de você. Você pode te tirar da sua casa, você pode te tirar do seu trabalho, mas de você não se tira. E nem as emoções que você tá passando Não, pelo e aí momento. elas vêm, porque elas vêm, né? Elas vão, vêm. Às vezes volta aquele pensamento de quando você era criança, que você não sabe por quê. Aí você começa a remoer aquilo, pronto. Então, assim... Então, isso não é uma coisa que eu falaria para as pessoas como uma cura, como um tratamento. Isso é algo para você fazer para se relaxar, é claro, tomar... Para ter um momento não de solidão, mas de solitude ali, Sim, né? isso, para você poder estar presente no momento. Porque não adianta você ir para um lugar que você sempre sonhou, você tá mal e você não vai aproveitar aquele lugar. Você não vai sentir aquela emoção de caramba, tô aqui, sabe? Aquela criança interior que pula. Então é importante, assim, a gente ter esse cuidado também. Que assim, eu tava falando, né, de você procurar os seus grupos, tudo, conseguir. Isso é uma coisa muito importante, de ter a nossa base, mas é muito importante a gente também poder saber estar sem eles. Porque a falta deles... Como que você se vira? Eu sempre dependi muito dos meus pais. Jeremias. Não me liga na noite. Só hoje. Tô brincando. Seus dias estão contados. Mas tipo, você não vai conseguir se virar sozinho. Eu não sei como que você é, mas às vezes, tipo, eu vou pra rua, no trabalho, ou converso alguma coisa, e eu venho, tipo, com aquela carga e eu quero falar. Ah, sim, não, mas, né? Mas isso eu acho que é válido. Não, mas isso é gostoso. Se você tá sozinho, você fala pra quem? Eu com meu cachorro. Ah, você liga seu celular e fala com os seus seguidores. Ah, é verdade. Ou você manda uma mensagem. Você tá sozinho, mas você tá com seu celular. Você manda uma mensagem pra alguém. Verdade. Liga de FaceTime, manda um áudio, ou escreve o que você tá sentindo pra você mesmo. Ixi. Já tive vezes que eu tava na praia, eu sempre levo um caderninho e uma caneta, aí eu começo a escrever também, porque pra mim isso é legal. A escrita pra você foi mais manual do que digital. Dos dois. Dos dois? É tirar, é colocar em palavras o que tá aqui dentro. Uhum. Depende da forma que vem, do Teve lugar. uma época que eu também tinha uns pensamentos e queria eternizá-los, né? Aí eu comecei, às vezes, a ter uns pensamentos e ir lá no bloco de notas ou escrever no caderno. Sim, porque às vezes tá no ônibus porque e aí às vezes vem alguma frase, não é? Porque é assim, pra mim, pelo menos, sempre foi assim. Uhum. Agora eu vou sentar e escrever. Não. Não. É muito intuitivo, porque é uma coisa sensível, né? Não é uma história que eu vou criar. Uhum. Eu quero escrever o que eu tô sentindo. Às vezes a gente tá bloqueado, às vezes a gente desbloqueia isso do nada. Pra mim acontece muito isso em ônibus. Tô no busão. Nossa, aquele tempo ouvindo uma música. Bem paz, é bem relax. Assim, vai tranquilo, dando uma. Não, mas às vezes você tá com fone de ouvido ali, Aí você já coloca, era, aí uma música te dá um gatilho, você fala, caramba. Ou você ouve uma conversa também de alguém, você fala, nossa, interessante. isso aqui
se aplica a mim. Às vezes em filme eu vejo uma frase, nossa, Sim. que frase me impactou Muito, a arte, né? A arte, Sim. ela tá aqui pra dar gatilhos na gente. Sim, com certeza. Gatilhos bons, ruins, mas ela tá aqui pra engatilhar também. E aí cutuca. Verdade. A música, eu acho que eu tô no qualquer lugar, eu tô no clipe. Sim, não, várias vezes eu falo, nossa, eu vou colocar essa música porque é o meu clipe do dia. Aham, me sinto na janela, como se tivesse a janela. Não, quem nunca pensou, nossa, essa música aqui, eu na janela, você tá mal. Aí você tá lá, assim, na janela e tá chovendo, aí você coloca uma música, Aí depois você você fala, coloca é a o mão no clipe. vidro e fica assim. É o take da novela esse, entendeu? Os meus takes sempre acabam assim. E tem mais vindo por aí? Desse não, né? Mas Porque, não, assim, na verdade eu não sei, eu tô aqui vivendo. Porque é isso, né? Tô vivendo, depende do que acontecer. já teve feedbacks de leitores? Já, graças a Deus, foram positivos, que dá Ai, que aquele legal. frio na barriga, de tipo, agora todo mundo vai ler e pessoas muito próximas a mim. Eu tava mais com medo das pessoas próximas lerem. É. E teve críticas? Pra mim, não. Não? Pra mim, não. Mas é como, né? Mas uma você coisa... se preparou pra elas? Não sei, na verdade. Eu deixei assim. Sabe quando você manda uma mensagem que você tá com medo de mandar, você manda. Tipo, E aí você joga o celular. É. Você joga o celular na cama e vai lavar a louça. E depois você vai ver anyway. Aí você fala, ai, depois eu vejo a resposta. Uma pessoa pra não escrever livro sou eu. Porque se a pessoa. Eu assim, nossa, amor, amei, eu amar a pessoa. Fala assim, eu não gostei. O quê? Como assim? Oi? Demorei dias? Ah, não, meu amor. Eu vou te dar um feedback, viu? Nossa, eu vou esperar seu feedback. Mas Vou é te que dar é um uma. feedback. Eu não sei se as pessoas não falaram o que não gostaram, porque, né? Muitas pessoas me Te conhecem. Ou porque é muito sensível, né? Ela fala, já sofreu tanto. Eu não vou falar mais Você nada acha? pra ela. Não, acho que não. Mas assim. Também fui na humildade, sabe? Aham. Meu primeiro livro, eu que fiz tudo, assim, né? Eu que. A capa foi a sua irmã que desenhou, Então, né? a capa fui eu, mas ela fez o desenho. Ela fez essa a menina. menina E as borboletas. E atrás também tem o desenho dela. Mostra aqui. Ah, que legal. Ó, eu vou mostrar. E aí eu pedi, porque eu falei, já tenho também uma artista em casa. E essa Letícia Zanetti? Essa é a minha amiga. A frase é dela? Essa frase aí é dela. Posso ler? Pode. É um livro necessário que nos abraça em nossa humanidade e nos acolhe em nossos sentimentos. Além da curva, traz esperança de caminhos floridos, mesmo quando passamos pelos nossos piores momentos. Ela é escritora também? Não, mas ela poderia ser também, né? Mas ficou muito boa a frase. Não, eu falo que ela ela é a Letícia Zanetti. minha gêmea de outra mãe. É. Porque ela é muito perfeccionista. Ela é virgem com virgem. Então, assim. Eu sou pisciana, então, assim, né? Os opostos, mas, assim. Ela olha com muito detalhe, muita crítica, além do lado sentimental da história, porque se eu desse pra outra pessoa ler também, poderia ser isso, né? Aham. Ai, Ju, sei lá, chorei, fico muito, muito triste, nossa, fiquei muito comovida. Não, ela teve também um olhar, porque é isso, são Sim. amadores, né? Eu sou uma amadora fazendo um livro. Como ia sair, não sabia. E aí, pra fazer esse miolo do livro, texto, Gente, nunca que. diagramação de livro, essas coisas, fui aprendendo. Então, assim, fui Você na. tava ruiva, né? Eu tava ruivinha. Eu fiquei agora, faz poucos meses, loira. Gostei de você, loira. Ah, obrigada. Mas fica muito bem ruiva também. As pessoas, elas estão... Esse feedback já foi mais negativo. As pessoas preferem ruiva. Ah, é? Mas eu não tô nem aí, porque o cabelo é meu, né? Não, mas eu gostei de você, loira. Mas eu tava Deixou ruiva. você bem clean, assim. Não que ruiva não também, porque o ruiva está... Você é bem branquinha. Aham, aí destaca destaca. mais, mas eu gostei. E aí? Quer ver ela ruiva? Deixa eu ver. Olha pra ele. Você é curioso? Mas assim, só pra terminar um pensamento que tava falando do conselho, Sim. porque comecei falando das pessoas que procurar a sua tribo. Ai, Acontece. essa sou eu. Procurar a sua tribo, tudo. Mas é muito importante você... Porque, assim, seus amigos, seus familiares não são pessoas que podem dar conselho. Conselho na questão, por exemplo, de saúde mental. Dar um conselho na vida amorosa, com um amigo ali, na vida profissional, até vai. Mas com saúde mental a gente não se brinca. Então, é um assunto muito sério. Por isso que eu
puxei aqui de volta, porque Aham. a gente precisa de uma ajuda clínica, seja psiquiatra, seja o psicólogo, depende de cada um, do seu nível. Eu fiquei muitos anos sem tomar remédio e ajudou muito. Agora eu comecei, porque minha psicóloga achou que era melhor. Mas cada um vai ter o seu tratamento, mas é muito necessário, porque ali é sério. A pessoa não vai te dar um conselho porque ela é sua amiga, vai querer passar a mão na cabeça, ou às vezes, familiar é muito duro também com a gente. É que quando a pessoa nos ama ou faz parte da nossa relação ali familiar, conjugal, amizade, enfim, faz parte ali do relacionamento. Sim. E toda pessoa que é muito próxima é um relacionamento, né? Sim. Seja igreja, enfim. Às vezes ela vem com conselhos, com julgamentos. Muito. Com atenue Sim. de julgamento, ou com uma atenue no que ela acha. Da percepção dela. Da percepção dela. Então, nem sempre o que ela é a percepção, ou o que é bom para ela. Sim, a visão de mundo dela é uma. E o terapeuta em si, né, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai pela medicina, né, pela terapia, pelas técnicas que ele estudou. E ele realmente, o que era legal quando eu fazia terapia era isso, né? Eu tinha uma pessoa de fora. Eu parei de fazer terapia, mas pretendo voltar, porque era um período que eu tava vivendo muitas... Tipo, todo dia era uma novidade, né? Ruim, o que é ruim, né? Tipo, todo dia era uma situação ruim. E aí, por exemplo, aconteceu uma situação ruim na segunda, e eu só via... Eu tinha liberdade de ligar para ela naquele momento, falar tal, mas eu não queria. Eu só via ela no sábado. Só que aí no sábado eu já tinha falado... Acumulou. Eu já tinha falado aquela história, porque eu sou falante. Pra quem tá próximo de mim. Então eu tinha falado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Chegava no sábado, eu já tava de saco cheio. Esgotou o assunto. Mas eu achava que era necessário falar assim pra ela, né? Tipo... aquela nova situação. E às vezes eu já até tinha refletido também sobre ela, de tanto falar sobre ela, entendeu? Sobre aquela mesma situação. Mas isso acabou me trazendo um desconforto no sentido de repetição. Parecia que toda vez que eu repetia, eu revivia, né? A gente tem costume de reviver a emoção e não a situação, mas a gente tem costume de reviver a emoção no momento que a gente está ali conversando, né? Até mesmo quando a gente conta que nem eu contei para você aqui uma situação minha do passado. Por mais que a emoção não é a mesma, mas ela dá não tem como. Um negocinho ali, né? Tipo, nossa, de novo que eu reviver, não revivendo, mas a emoção em si, né? Então, aquilo me esgotou nesse sentido e eu falei assim, não, vou parar um pouco, porque eu não quero ficar repetindo, né? Então, eu acabei... Eu tô tentando falar menos. Aí, de repente, seria melhor eu falar para uma pessoa que realmente é muito importante. Uma pessoa que não vai te julgar, que ela não vai falar assim, eu acho melhor você continuar com essa pessoa, um conselho amoroso, com essa pessoa. Eu acho melhor você terminar. Ela não dá a terapia... Ela não vai te dar. Ela não te dá o terapeuta, ele não vai... Na verdade, a gente fala mais que o terapeuta, muitas vezes. Sim. Porque é o exercício da gente se escutar. Conseguir escutar o que a gente está falando. Isso que você falou do julgamento é o primordial, na verdade. Essa palavra... Porque a gente julga muito. E é automático. E às vezes nem é perceptível. Não é nem por mal. Mas a gente tá sempre com julgamentos. E tem até uma frase que tá no livro, que tá até no final do livro, que é: seja gentil com você. Você se olhar sem crítica também. Porque a gente, como você falou, a gente se culpa muito também. A gente se cobra demais. E olhar pra sua história. Porque, poxa, tudo que você passou, sabe? Isso não é pequeno. Independente do que você tenha passado. Olha a sua trajetória até aqui. Tudo que você já viveu, tudo que você sentiu. Você tem que ter carinho com você mesma. E às vezes a gente só se condena, né? Só se condena, vai colocando pra baixo, tudo. A culpa é minha, às vezes nem é sua, né? Às vezes era uma coisa que não tava ali dentro de uma escolha. Não era uma possibilidade pra você. Exatamente. Ou então você naquele momento, com a pessoa que você era naquele momento, você não ia enxergar aquilo. Exatamente. Aí depois que você passou por tantas coisas, é fácil enxergar. Sim. Mas ali naquele momento não era. Depois de passar, a gente consegue um pouquinho se colocar de fora. Tudo mais fácil, né? Quando a gente passa. Mas e o livro é isso também. Não é como foi... Não é o depois de passar, como eu tô agora.
Eu queria focar também nisso, no passar. Você Porque o acha que furacão é a parte mais difícil. É possível não viver mais o luto? Eu acho que ele ameniza muito. Eu não acho que ele vai embora. Até porque, assim, isso não é correto, assim, né? Falam-se muito das 5 fases do luto, né? Que é negação, barganha, depressão... Aceitação, mas tem um outro também ali no meio. Esqueci agora. Mas, enfim... Não é, assim, há divergência sobre se é mesmo isso ou não, porque tem muito mais do que isso, né, dentro de um luto. Só que, por exemplo, a aceitação do luto. Você aceitou o luto. Mas eu acho que, pra mim, pelo menos, o aceitar o luto é deixar ele tá aqui dentro de mim em algum lugar. Eu só não coloco mais ele como uma prioridade, como carro-chefe. Não é o luto que vai me guiar a partir de agora. Entendi. O que vai me guiar agora são os meus sonhos, que eu consegui retomar os meus sonhos, consegui olhar pra vida e falar, parça, tamo junto, não quero mais te odiar, sabe? Acho que foi o padre Fábio de Mello que uma vez, não sei se foi a mãe dele que faleceu, e ele falou uma frase que eu achei muito bonita, que é: obrigada, dona vida, você não me deve nada. Porque a gente culpa muito a vida, né? Como se ela devesse ser melhor, como se ela fez aquilo com a gente. Como se a vida que fez esse acidente acontecer, não foi culpa de ninguém, foi o carro que quebrou. E, sabe, que sacanagem foi essa? Por que você fez isso comigo? Mas, na verdade, realmente, ela não me deve nada. A gente tá aqui, eu tô aqui para aprender, para ensinar o pouco que eu sei, para evoluir, para me autoconhecer, para ajudar o próximo. E evoluir. A evolução tá aqui, né? E aconteceu aquilo, aconteceram várias coisas, e isso fez parte do meu caminho para que eu pudesse estar aqui. E tô. Mas o passar por tudo isso foi um saco. Imagino. Foi horrível. Eu, assim, se eu pudesse, eu apagaria. Não dá, então eu acolho. Hoje eu consigo acolher. Então eu acolhi o luto. Ele tá aqui. Mas ele não é mais o que vai falar por mim. E é isso, foi um papo muito bacana. Foi um prazer te conhecer, Juliana. O prazer foi meu. É uma história realmente, tipo, a gente entende que é muito forte, né? Tipo, eu não me coloco no seu lugar porque eu acho que não tem como. Realmente, cada sentimento é um sentimento, né? Mas é uma coisa que eu acho que mesmo que se a gente tentasse se colocar, a gente saberia que sofreria, não teria... Tipo, mesmo às vezes com os conflitos que algumas pessoas têm entre famílias e tal, a gente acaba sofrendo, não tem jeito, né? E que bom que, de certa forma, você conseguiu colocar esse luto num cantinho, né? E conseguir correr atrás dos seus sonhos, que eu acho que é muito importante. Fico feliz em ouvir isso. Foi um prazer mesmo. Quem quiser comprar o livro, gente, vamos... Eu sempre tô aqui dizendo... que esse podcast, ele não é assim, para exaltar a Kelly, exaltar a Faconte, o Pod Bate-Papo Cast. Não, é realmente para trazer, em primeiro lugar, a gente traz pessoas de fora também, mas as pessoas da minha cidade, que eu amo Santa Isabel, tem todos os seus problemas, tem todas as suas dificuldades, mas eu amo a minha cidade. Tem pessoas incríveis também. Tem pessoas incríveis, tem escritores, artistas, profissionais, empreendedores. Então, assim, a gente quer muito fazer com que outras pessoas também enxerguem através do meu canal, seja o meu público, né? Ou o público que o YouTube manda. Então, curte, compartilha. Visita o blog dela, que tá aqui na descrição desse vídeo. Segue ela nas redes sociais, ela sempre tá postando uns videozinhos que eu já vi lá, falando, tal. É muito bacana a gente realmente ter essas reflexões, né? Eu acho que como você gosta de escrever e tem essa facilidade de expor, é importante que outras pessoas se sentem acolhidas, se identificam, como você falou, isso é muito bacana. Então, não esquece de seguir ela. Se você quiser comprar o livro, tá aqui o link, né? Isso. No blog mesmo, que consegue, ou através de você diretamente? Não, pode ser pelo blog. Que tem o link lá específico para compra, ou né? No Instagram também tem o link lá também. No Instagram também tem o link. Vamos ajudar o povo de Santa Isabel, uma escritora. Eu vou ler o livro, depois eu dou um feedback para você. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e gratidão mais uma vez. Eu gostaria que você também agradecesse aí o pessoal que vai assistir você e
sei lá, o que, que você sentiu pelo convite e por estar aqui. Eu que agradeço primeiramente, te conhecer foi muito legal, conhecer também essa história aqui nos bastidores, poder trocar, assim. Eu acho que isso é o mais importante pra gente também, né? Se conectar, né? A conexão é tudo. Acho que a gente só ganha quando a gente consegue Com se abrir certeza. pro outro de alguma forma. Vulnerabilidade é fortaleza também, Sim. sabe? Agradecer aqui na câmera. Agradecer a todo mundo que veio aqui, que acompanhou até agora. Curtam aí o vídeo também. Sigam. É assim, acontece. Normal. Piscianos, seres são anjos. Se você é pisciano, comenta aí também. Deixa o comentário, verdade, aqui, que ela vai sempre dar uma olhadinha, com certeza. A gente também vai dar uma engajada. E não esqueça de compartilhar. Às vezes tem alguma pessoa que você fala, nossa, acho que vai ser bacana ela conhecer o livro, né? Por Sim. uma situação. Indica, é muito importante. Lá no Instagram também eu compartilho às vezes algumas coisas. É o que eu falo, às vezes eu não compartilho sempre porque são situações difíceis de ficar falando toda hora, consome muita energia, saúde, né, mental, de ficar falando desses assuntos, porque são assuntos delicados, difíceis. Mas eu sempre tô compartilhando alguma coisa sobre depressão, sobre o luto, e sobre viagens também, quem quiser lá ver algumas coisinhas. Mas E fica o conselho, né? Viajar pelo menos uma vez na vida sozinha. Viajar, ir na padaria, alguma coisa. Eu vou te marcar quando eu for. Quando você for, quero ver. Eu vou tentar. Eu vou acho te aí, marcar. fica o desafio depois para as pessoas. O primeiro passo vai ser a padaria. Uhum. Eu já Mas faço é um isso. compromisso com você. E o segundo, que vai ser um pouquinho mais difícil, mas uma viagem sozinha, eu acho que seria bacana. Eu já fui, na verdade, para não falar que eu nunca fui sozinha para um lugar, mas caiu naquilo que você falou, né? Eu tava triste, entendeu? Por um ciclo que se quebrou ali de um relacionamento. Aí eu fui lá no Pico do Urubu, em Mogi. Sei. Sozinha, e tinha um monte de gente e tal. Aí eu me senti vendo? Eu me senti meio que a estranha do lugar. Você não né? gostou da sensação? Não, porque, tipo, ser sozinha, todo mundo com as pessoas, num lugar que todo mundo tá com alguém, você e eu tenho essa dificuldade de me conectar, entendeu? Aí eu fui lá, sentei, fiquei um pouco olhando. Que é bonito o lugar. Mas, só esse ímpeto de ir já é muita coisa, porque às vezes as pessoas nem saem. Verdade. Então, assim, já foi uma experiência. Mas foi uma experiência, assim, tipo, realmente, assim, eu quero respirar um ar, entendeu? Porque às vezes a sua emoção, não sei se você tem essa sensação, quando é ruim, principalmente, ela tá te sufocando ali, né? Sim, você precisa fugir, né? Essa sensação. Mas eu fui uma vez e tentei ficar bem, né? Porque a gente acha que é uma luta, né? Não, tá difícil, tô triste, mas às vezes a gente precisa ali se empurrar para ficar bem, Pra né? levantar, fazer alguma coisa. Nem sempre os seus amigos vão entender, ou as pessoas vão saber. Sim. Ou às vezes você também não quer compartilhar, né? Não tá o seu momento de compartilhar. Você só quer respirar mesmo. Então foi isso. Mas a padaria eu ainda não fiz sozinha. Mas eu também gostaria de um dia viajar sozinha. Eu acho que é importante, sim. Pro mar, assim, um lugar. Vai pra um lugar que você sabe que você vai gostar. Mas você eu quero sempre estar quis bem. Porque essa vez que eu fui, eu tava triste. Então, tipo, foi reflexivo. Não chorei nem nada. Mas eu ainda voltei Mas triste. foi até pra espairecer mesmo, né? Mas eu quero ir feliz, que eu acho que é importante o que você falou, né? Tipo, não vai viajar depressivo, porque às vezes pode ser até pior, né? Dependendo, porque daí você vê que você momento. não... Nossa, nem aqui eu tô conseguindo melhorar. Aí você se afunda ainda mais, achando verdade. que o problema é mais você ainda. É verdade. E não é, né? É uma doença. Sim. Então, não que eu estava... eu acho que eu estava meio que na época da depressão, que eu tava nem vindo trabalhar. Mas eu quero ir feliz. Então, vai, acho que eu tô num porque momento bom. escolhe um destino assim que você já tem vontade de ir, que seja novo também, que acho que é importante. Que muda, sabe? Um dia até, quem sabe, uma língua, porque aí vai ser difícil, eu vou ter que me testar mesmo pra me comunicar com outras pessoas. Acho que vai ser bacana. Aconselho vocês também fazerem isso. E quando eu fizer, vou marcar você. Quero ver. Tanto na viagem quanto na padaria. Espero que em breve
Arrume tempo, Kelly. Não, a padaria essa semana É, ainda. essa semana, dá tempo. E se você também aí tiver aí um desconforto com você e precisar fazer isso, fica a dica, né, Juliana? Acho que é sempre bom. importante. E é isso, muito obrigada mais uma vez. Sucesso, tanto no livro, que venham mais livros por aí. Eu vou ler, vou dar o feedback. Que você encontre aí seus sonhos, né? Chegue nos seus objetivos. Esse é o meu desejo para você. E eu espero levar nossa amizade, agora que a gente está construindo, para a vida, tá bom? Eu te agradeço, desejo tudo de bom aqui no podcast. Obrigada. E é isso, gente. Obrigada por ter acompanhado. Curta, compartilha e segue a Juliana. Até a próxima. Até.